Me afastei da minha família depois que eles decidiram que minha vida também era deles. Olá! Nunca achei que escreveria algo aqui, mas preciso tirar isso do peito. Tenho 32 anos hoje. Cresci numa família que, por fora, parecia normal. Classe média baixa, casa simples, pai ausente emocionalmente, mãe controladora, irmãos que sempre pareceram competir por migalhas de atenção. Desde cedo, aprendi que, naquela casa, nada era realmente meu. Meu tempo, meu dinheiro, meus planos, tudo era tratado como algo coletivo. Ou melhor, algo disponível. Quando comecei a trabalhar, aos 16, meu salário ajudava nas contas. Eu não reclamava. Achava justo. O problema começou quando isso deixou de ser ajuda e virou obrigação moral permanente. Se eu comprava algo para mim, ouvia, nossa, mas podia ter ajudado em casa, né? Se eu falava em sair, viajar, guardar dinheiro, com tanta coisa para resolver aqui, você só pensa em você. Na época, eu não percebia. Achava que era assim mesmo. Família é sacrifício, certo? Aos 24, consegui um emprego melhor. Nada absurdo, mas era o primeiro passo real para crescer. Salário melhor, perspectiva, autonomia. Foi aí que a chave virou. Minha mãe passou a contar com meu dinheiro antes mesmo de eu receber. Meu irmão mais velho, desempregado crônico, começou a pedir emprestado com uma naturalidade absurda. Nunca devolvia. Quando eu questionava, a resposta era sempre a mesma: família não cobra família. Curiosamente, família também não respeitava meus limites. O ápice veio quando herdei um pequeno valor do meu avô. Não foi muito dinheiro, mas era suficiente para eu dar entrada num curso que eu queria fazer há anos. Eu não contei para ninguém. Ou achei que não tinha contado. Um domingo, durante o almoço, minha mãe soltou, casualmente: então, você vai ajudar seu irmão com aquele dinheiro, né? Eu congelei. Ela já tinha decidido. Sem me perguntar. Sem considerar meus planos. Quando eu disse que não, o clima virou guerra. Fui chamado de egoísta. Ingrato. Traidor da própria família. Meu irmão disse algo que nunca esqueci: você só é quem é hoje por causa da gente. Naquele dia, eu percebi algo doloroso: eles não me viam como pessoa. Me viam como recurso. Não fiz escândalo. Não gritei. Não cortei contato de forma dramática. Eu apenas comecei a me retirar. Parecia pouco, mas era calculado. Parei de comentar planos. Parei de justificar decisões. Passei a dizer não sem explicação. Isso gerou ainda mais hostilidade. Então fiz a única coisa que nunca tinha feito: saí de casa. Aluguei um lugar pequeno, longe. Simples. Silencioso. Meu. Nos primeiros meses, a culpa quase me esmagou. Recebia mensagens passivo-agressivas: a casa está vazia sem você. Nunca achei que você faria isso com a gente. Mas nenhuma mensagem perguntava se eu estava bem. Usei o dinheiro do meu avô exatamente como planejei. Fiz o curso. Depois outro. Trabalhava de dia, estudava à noite. Ninguém da minha família sabia exatamente o que eu fazia. E, pela primeira vez, isso era libertador. Enquanto isso, meu irmão continuava no mesmo lugar. Minha mãe continuava reclamando da vida. Nada mudava. Em 2 anos, minha renda triplicou. Troquei de carro. Depois, de apartamento. Tudo devagar. Sem ostentação. O silêncio foi minha maior vitória. A reaproximação aconteceu quando eu menos esperava. Minha mãe me ligou chorando. Dívidas. Problemas. Meu irmão precisando de ajuda, de novo. Ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou, perguntou: você pode ajudar a gente? Respirei fundo e respondi: não. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou: você virou esse tipo de pessoa? Eu respondi algo que planejei por anos: não. Eu virei uma pessoa. Hoje, moro bem. Tenho estabilidade. Tenho paz.
Não cortei minha família completamente, mas redefini o acesso que eles têm à minha vida. Não dou dinheiro. Não explico decisões. Não negocio limites. Curiosamente, depois que parei de ser útil, passei a ser mais respeitado. Talvez não por amor, mas por falta de alternativa. Se eu aprendi algo com tudo isso, é que algumas pessoas só te amam enquanto você se sacrifica. Quando você para, elas chamam isso de egoísmo. Eu chamo de sobrevivência. Atualização: minha família tentou se reaproximar depois que eu dei certo, e finalmente entendi quem sempre puxava os fios. Olá de novo. Não achei que faria uma atualização, mas depois do que aconteceu, senti que precisava fechar esse ciclo. Li muitos comentários no meu post anterior e percebi que várias pessoas estavam certas em algo que eu demorei anos para enxergar: meu irmão sempre foi o centro do problema. Mas eu ainda não entendi o quanto. Alguns meses depois do meu último post, minha mãe voltou a me procurar com mais frequência. Diferente das outras vezes, o tom estava mais manso. Ela perguntava do meu trabalho. Dizia que estava orgulhosa. Falava que sentia minha falta. Achei estranho, mas não fui hostil. Mantive distância emocional, mas respondi. Até que ela sugeriu um café. Aceitei. No encontro, ela parecia nervosa, falava muito, se contradizia, evitava alguns assuntos. Em certo momento, soltou algo que me chamou a atenção: seu irmão anda muito mal, ele se sente culpado por tudo. Aquilo não combinava com a pessoa que eu conhecia. 2 dias depois, meu irmão me mandou mensagem. Algo que não acontecia há meses. Começou com algo simples: cara, tava pensando em você. A gente errou muito. Depois virou: você sempre foi o mais responsável. E então, a gente podia recomeçar. Eu mantive respostas curtas, educadas, mas frias. Até que ele pediu para me ligar. Contra meu melhor julgamento, aceitei. A ligação durou quase 1 hora. Ele não gritava. Não ameaçava. Ele insistia. Era um discurso calculado, repetitivo, cansativo. Você não é assim. Isso não combina com você. Você sabe que pode ajudar. É só uma fase. Depois eu devolvo. Você não vai sentir falta. Sempre a mesma lógica: minimizar o impacto para mim e maximizar a culpa. Quando eu dizia não, ele não aceitava. Ele reformulava. Quando eu encerrava, ele mandava áudio. Quando eu ignorava, ele mandava mensagem de madrugada. Quando eu bloqueava, ele falava com a minha mãe. Aquilo começou a me incomodar de um jeito físico. Eu ficava tenso só de ver o nome dele na tela. O erro do meu irmão foi achar que eu ainda era a mesma pessoa de antes. Em uma das ligações, ele disse algo que mudou tudo: a mãe está doente de preocupação. Se alguma coisa acontecer com ela, você vai carregar isso. Naquele momento, algo estalou. No dia seguinte, fui falar com minha mãe. Sozinho. Sem ele saber. Contei tudo. Mostrei mensagens. Mostrei áudios. Ela ficou em silêncio por um tempo longo demais. Então disse: ele me pediu para não te contar isso. Foi aí que o quebra-cabeça se encaixou. Meu irmão sempre foi o intermediário. Era ele quem traduzia minhas falas para minha mãe. Era ele quem aumentava problemas. Era ele quem criava urgências. Era ele quem colocava palavras na boca dela. Ele não só me manipulava. Ele manipulava ela contra mim. Usava o medo dela de perder a família. Usava a culpa. Usava o cansaço. E quando nada funcionava, usava o drama. Bloqueei meu irmão de tudo. Quando ele percebeu, foi até minha mãe. Tentou usar ela como ponte. Mas, pela primeira vez, ela não funcionou como escudo. Ela me ligou e disse: eu acho que agora eu entendi. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Não foi uma redenção. Mas foi o suficiente. Meu irmão tentou mais uma vez, por um número desconhecido. Você tá exagerando. Isso é coisa da sua cabeça. Não respondi.
Hoje, mantenho contato com minha mãe. Com limites claros. Sem dinheiro envolvido. Meu irmão está fora da minha vida. E, curiosamente, sem mim, ele não conseguiu mais ninguém para sustentar suas versões da realidade. Atualização final. Eu sinceramente achei que a história tinha acabado depois do meu último post. Eu estava errado. Quando você corta o acesso de alguém que vive de controle, a última coisa que essa pessoa aceita é o silêncio. No começo, eram coisas pequenas. Um conhecido comentou comigo, meio sem jeito: seu irmão disse que você anda meio arrogante. Depois outro, ele falou que você esqueceu de onde veio. Eu não dei muita atenção. Achei que era só desabafo dele, tentando se colocar como vítima. Até que isso começou a se repetir. Com pessoas diferentes. Usando as mesmas frases. Ele dizia que eu abandonei a família. Fiquei rico e soberbo. Me achava melhor que todo mundo. Deixei minha mãe sozinha. Nada disso era verdade, mas era emocionalmente convincente. A situação escalou quando um colega de trabalho, alguém que não tinha nenhuma relação com a minha família, me perguntou diretamente se era verdade que eu tinha processado minha própria mãe. Aquilo me gelou. Meu irmão estava expandindo a narrativa. Adaptando a história ao público. Foi quando eu entendi, ele não queria dinheiro naquele momento. Ele queria me punir. Numa noite de semana, cheguei em casa e encontrei ele na porta do meu prédio. Mais magro. Mal vestido. Com um olhar que misturava raiva e desespero. Ele começou a gritar antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Disse que eu era um lixo. Que eu tinha destruído a família. Que eu devia tudo a ele. Alguns vizinhos ouviram. Ele se aproximava demais, apontava o dedo, repetia as mesmas acusações em voz alta. Era claramente uma tentativa de me constranger. Eu pedi para ele ir embora. Ele riu. Agora você vai ouvir. Chamei a polícia. Não foi dramático. Foi frio. Boletim de ocorrência. Registro por difamação, perseguição e perturbação. Pela primeira vez, meu irmão ficou em silêncio. Quando o processo começou a andar, ele tentou contato pela minha mãe. Depois por conhecidos. Depois por um advogado público. Eu mantive tudo formal. Algumas semanas depois, precisei comparecer a uma audiência preliminar. Foi a primeira vez que o vi sentado, quieto, sem discurso. Ele parecia acabado. Descobri que morava de favor. Não mantinha emprego. Tinha perdido quase todos os contatos. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. Não por pena dele. Mas por um pensamento incômodo: eu não preciso destruir alguém para seguir em frente. Contra o conselho do meu advogado, retirei parte das acusações, mantendo apenas uma advertência formal. Ele saiu livre. Ele me ligou dias depois. A voz estava diferente. Sem teatro. Disse algo que, até hoje, ecoa na minha cabeça: eu sempre tive inveja de você. Disse que eu era tudo o que ele queria ter sido. Que cada conquista minha parecia um ataque pessoal. Que, quando eu me afastei, ele percebeu que não tinha mais ninguém para culpar. Eu ouvi tudo em silêncio. No final, respondi apenas: você é nojento. Não gritei. Não xinguei mais. Só completei: se você aparecer de novo na minha vida ou na da nossa mãe, eu não retiro nada da próxima vez. Ele desligou. Desde então, ele sumiu. Não aparece na casa da minha mãe. Não liga. Não manda mensagens por terceiros. É como se tivesse evaporado. Minha mãe, aos poucos, também se afastou dele. Não por minha causa. Mas porque, sem alguém para culpar, ele começou a mostrar quem sempre foi. Hoje, minha vida segue. Sem reconciliação. Sem perdão forçado. Sem finais felizes de filme. Só distância. E paz.